Hoje eu quero terminar dizendo ou perguntando para você: o que nos impede de vivermos a gosto de Deus? O que te impede? O que me impede? O que tem nos impedido de vivermos a gosto de Deus? E eu queria que você pensasse comigo algumas coisas para nós iniciarmos essa mensagem. Você já percebeu que o que mais nos atrapalha diante de decisões importantes que nós precisamos tomar nas nossas vidas são os nossos pensamentos? É aquilo que todo dia eu e você paramos, refletimos, ou sem desejar, alguns pensamentos lutam comigo, com você, constantemente. E especialmente nos dias que nós vivemos, a nossa mente, os pensamentos, nos atrapalham de vivermos a fé. Nos atrapalha porque a gente lidar com a realidade. A gente olha para o mundo que a gente está vivendo, para esse vírus, e a gente começa a dizer: não, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir sustentar minha casa, porque a realidade que você vive, ela confronta com a sua fé, e na sua cabeça, você é bombardeado com pensamentos que dizem: olha, você não vai conseguir, é impossível, não vai dar certo, você vai perder mais uma vez. E a gente começa a lutar contra a nossa razão, mas tudo aqui no campo do pensamento. A gente diz: não, mas espera lá, e se eu confiar? E logo você já se sente confrontado com a realidade que te diz: ó, o mundo está em crise, as coisas não vão dar certo mais esse ano, nós paramos 5 meses. Se você tiver agora, se for o teu caso, se você está numa crise financeira, como acreditar que as coisas vão melhorar amanhã? Se você não tem tido contato com seus amiguinhos da escola, essa é a realidade. Se você não tem tido convívios sociais, como achar que esse ano vai ser possível isso? Você é confrontado na sua mente com a razão. Você diz: não, não dá, não tem vacina, não tem como, a vida mudou. Mas eu queria que você percebesse que nós vivemos hoje uma crise maior do que o coronavírus. Essa crise, o teólogo, pastor, presbiteriano e escritor Ronaldo Lidório, ele chamou de crise filosófica. E nessa crise filosófica, ele diz que a gente tem um problema grave, que é a falta dos absolutos nos dias que nós vivemos. Nós não acreditamos mais em verdades eternas. Ou muitos de nós, ou a nossa sociedade diz: olha, cada um acha o que é bom, o que é certo, e não tem nada mais absoluto. Antigamente, por exemplo, todo mundo acreditava que Jesus um dia poderia voltar a qualquer momento. Talvez hoje alguns já, talvez isso não aconteça, porque nós deixamos com que o neo-humanismo tome conta da nossa cultura. E olha o que acontece. A gente começa a crer não mais em Deus, a gente começa a crer no homem. A gente espera de pessoas, a gente espera de vacinas, a gente espera de um salvador da pátria, a gente espera de um político, a gente espera de um pastor, a gente espera de um homem. E Ronaldo Lidório, ele vai dizer, pior ainda,
nós achamos que sozinhos conseguimos resolver tudo na nossa vida. A gente acha que a gente é capaz. A gente imagina que eu mesmo sou a resolução de todos os meus problemas. E a gente se sente impotente, incapaz, não consegue resolver, porque essa cultura humanista, aonde tudo o homem resolve, tudo você é quem faz, ela só nos engana e só gera mais sofrimento, culpa. Porque eu não consegui, eu não fiz, eu não fui capaz. Olha o que Mateus capítulo 17, 20 diz. Se você puder abrir esse texto comigo, é o texto que eu quero tomar como base da pergunta que eu fiz no início: o que nos impede de vivermos a gosto de Deus? O que nos impede de vivermos como Ele quer, do jeito que Ele quer? E a palavra diz o seguinte, Mateus 17, 20: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Nada lhes será impossível. Que Deus fale ao teu coração, que Deus se manifeste a você através dessa palavra nessa noite, porque você percebe o que essa mente racional faz comigo e com você? A gente pensa assim: se a fé é pequena, ela é insuficiente, ela não tem valor. Se a fé é pequena, se eu tenho pouca chance de ver as coisas melhorarem, então eu não tenho chance nenhuma, porque a chance é pequena. Se a chance de eu casar é pequena, então eu tenho pouquíssima chance. Talvez você pense assim. E tem solteiro que quase acendeu a luz do carro aí agora, porque às vezes você acha que não tem solução, expectativa para você, que a chance é pequena demais. Ou você tem pequenas chances, poucas chances de ser feliz. Então você já desiste, você já deixa para lá. O que a nossa mente nos diz? Não é possível, você não vai conseguir, não vai dar certo. A fé é pequena como um grão de mostarda. Mas sabe de uma coisa? Uma pesquisa recente, ela diz que 80% dos nossos pensamentos são sobre o passado e sobre o futuro. A Daniele Major, do Exército da Salvação, ela disse diante dessa estatística que quando eu só penso no passado ou só penso no futuro, eu deixo de pensar no agora, eu deixo de pensar no hoje, nesse momento que eu estou vivendo. E o que então me atrapalha de viver a gosto de Deus? Sabe o que é? Sabe o que esse texto está me dizendo? Está te dizendo o que nos atrapalha de viver a vontade de Deus? A falta de fé. A falta de fé. Apenas isso. Quando me falta fé, eu não consigo depender, descansar, entregar a minha vida para Deus. E eu quero aqui, antes de voltar
nesse texto que eu li, mostrar para você, porque Mateus diz que por menor que seja a nossa fé, pode ser menor que um grão de mostarda, ainda assim ela pode ser viva, ela pode ser prática, ela pode ser eficaz para que você viva algo sobrenatural na sua vida. Como o texto diz, a ponto de você dizer para um monte: vai para esse lado, ele vai, volta para esse lado de cá, e ele volta. Se você tiver uma fé que é pura, que é simples, que é singela, mas ela for valorizada por você, você pode viver nesse mundo racional, de incredulidade, experiências que valem a pena. E me parece que existe algo que irrita Jesus. Sabe o que irrita Jesus? Se você olhar no Novo Testamento, em vários momentos ele diz a mesma coisa. Ele diz assim: homens de pequena fé. O que irrita Jesus hoje, em mim e em você, não é nada mais, nada menos do que a falta de fé. É quando você duvida, é quando você manifesta no teu coração dúvida e incredulidade. E no Evangelho de Mateus, a gente encontra essa expressão, homens de pequena fé, por 5 vezes. Nós estamos fazendo de pessoas que conviveram, nós estamos falando aqui de pessoas que conviveram com Jesus lado a lado, e tiveram dúvida, tiveram medo, tiveram crítica por serem incrédulos, ou por faltar fé. Eu quero citar primeiro Mateus 6,30, que diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? O que Jesus está dizendo aqui no Evangelho de Mateus? Jesus está criticando os seus discípulos no Sermão do Monte, porque estavam com medo do futuro, o que iam comer, vestir, se ia ter dinheiro, se ia ter roupa. E Jesus está dizendo para eles: eu visto a erva do campo, quanto mais não vou fazer isso com vocês, homens de pequena fé. É a primeira vez em Mateus que ele usa essa expressão, homens de pequena fé. Quando existe no coração ansiedade pelas coisas desse mundo, eu quero dizer a primeira verdade para o teu coração, para a tua mente nessa noite: a fé nos ajuda a superar a ansiedade. A fé nos ajuda a superar a ansiedade. Você está preocupado com amanhã, você está preocupado com o futuro, você está achando que não vai ter, que Deus não vai fazer, que Ele não vai cuidar, que Ele não vai suprir. E o que Ele diz: fiquem tranquilos, vocês têm uma fé pequena, eu vou fazer, eu vou dar, eu vou cuidar de você. Você está ansioso com o seu amanhã? Talvez Jesus está se voltando para você e dizendo: não fique ansioso, homem de pequena fé, mulher de pequena fé. Eu vou te dar, eu vou cuidar, eu vou suprir. A segunda vez que aparece homens de pequena fé, em Mateus 8,26, diz assim: e perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé.
Ele se levantou, repreendeu o vento, o mar e fez completa bonança. Esse texto é mais conhecido. Jesus e os discípulos entram no barco, eles vão cruzar o mar da Galileia, irem para outra margem. No meio da viagem, o que acontece? Uma tempestade. Os ventos vêm forte contra o barco, começa a naufragar, e eles começam a ficar desesperados e dizem assim: Jesus, acorda! Acorda que nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Como Jesus responde ao medo da morte? Jesus diz para eles assim: por que você está com medo? Você não tem fé? Homem de pequena fé, cadê a sua fé? Quero dizer para você que tem vivido circunstâncias que são como ondas bravias, como tempestades severas que vêm sobre nós. Quando a gente menos espera, você está na travessia da vida, você está mudando de margem, você está buscando algo melhor para a tua vida profissional, para a tua família, e no meio as circunstâncias vêm e parece que a gente vai naufragar, parece que a gente vai afogar, que a gente vai morrer na praia. Mas Jesus, Ele nos diz: você não tem fé, meu filho? Porque em segundo lugar, se primeiro a fé nos ajuda a superar a ansiedade, em segundo lugar, a fé nos ajuda a superar as circunstâncias difíceis. O que Jesus faz quando eles estão para afundar, para morrer? Ele fala: acalma vento, acalma a tempestade, e grande foi a bonança, a calmaria, a tranquilidade. O mar ficou tranquilo. Eles chegaram bem do outro lado da margem. Mas tem mais um texto, Mateus 14:31, que diz assim: e imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando Pedro está no barco com os discípulos, em outro momento, ele vê Jesus andando sobre as águas, ele vê Jesus vindo ao encontro. Mas Pedro, ousado, cheio de fé, manifesta, mesmo que fosse pequena aqui a fé, ele fala: eu vou até o Senhor, eu quero descer, eu quero andar sobre as águas. E Jesus diz: Pedro, vem Pedro, pode vir. Pedro está indo. Pedro olha para um lado, olha para o outro, e ele começa a afundar. Quando Pedro afunda, o que Jesus diz para ele? Homem de pequena fé, por que duvidou? Porque você teve medo, você estava no caminho, você estava vivendo algo sobrenatural e você duvidou. Eu quero dizer para você nessa noite, que em terceiro lugar, a fé nos capacita a viver o sobrenatural. A fé nos capacita a andar sobre as águas, mas quando você duvida, você afunda. Você pode ter vivido ontem a melhor experiência com Deus, a experiência mais linda. Ele curou, Ele transformou a tua casa, Ele sustentou você nos dias mais difíceis. Mas se você hoje duvidar, você pode, da experiência sobrenatural, afundar, naufragar, nas dúvidas, nos medos, nas incertezas. Agora, quando eu creio, quando eu tenho fé, eu posso viver o sobrenatural. E eu quero dizer algo para você nessa noite: não tire os olhos de Jesus. Se você está andando com Jesus, olhe, siga, olhe, prossiga. Não olhe para um lado e nem para o outro. Fique com seus olhos firmes em Jesus.
e você verá Ele fazer maravilhas na tua vida. Sabe por que muitas vezes a gente não vê mais o sobrenatural? Porque nós não cremos, porque nós duvidamos, porque nós questionamos. Sabe o que diz Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores? Uma fé pequena levará a nossa alma até o céu, uma fé grande trará o céu até você. Quando você tem fé, quando a fé para você não é uma impossibilidade prática, você vai viver aquilo que Deus tem de melhor para a tua vida, para a tua casa. E o último texto, antes de voltar na história, no texto inicial, eu quero em quarto lugar falar o que está lá em Mateus 16:8. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não ter pão? Os fariseus, os homens da religião, os homens que faziam da fé um negócio, chegam até Jesus e pedem um sinal. Se o Senhor é o Messias, se o Senhor é o Filho de Deus, nos mostra, nos prova, faça um sinal. E Jesus responde para eles: mas vocês não sabem compreender nem os sinais do tempo. Você não sabe o dia que vai chover, você não consegue discernir isso. Como você vai acreditar num sinal? Agora Jesus sai de perto dos fariseus e ele continua caminhando com os discípulos. E eles chegam em outro lugar. E olha o que acontece. Agora os discípulos começam a duvidar. Os discípulos começam também a ter medo, a ter dúvida. Eles chegam a perguntar: será que a gente vai ter pão? Será que a gente vai ter alimento? E Jesus chega para eles dizendo: vocês estão recebendo do fermento dos fariseus. Sabe o que era o fermento dos fariseus? A incredulidade. Sabe o que está acontecendo com o seu coração quando você convive só no meio de gente incrédula e você vai ouvindo, absorvendo aquilo para a tua vida? Você se afasta daquelas pessoas. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, você tem dúvida, porque você só ouve e tem sido influenciado por incredulidade. Talvez você tenha se esquecido, e Jesus lembra os discípulos: lembra quando só tinha 5 pães e 2 peixes, eu multipliquei. Agora vocês estão perguntando se vai ter pão. Agora vocês vão ficar com medo de passar fome. E eu quero dizer para você, você que tem tido medo, você que tem tido dúvida, será que vai faltar alguma coisa? Será que eu não vou viver os milagres, o cuidado de Deus na minha vida? Eu quero dizer, em quarto lugar, que a fé nos distancia do medo e da dúvida. Se você tiver fé, a dúvida e o medo, que tem até tentado te influenciar, vão embora. Você não vai ligar. Você vai falar: não, eu creio, Deus vai continuar cuidando de mim, eu não tenho dúvida. Por fim, eu volto no texto inicial que eu li, Mateus 17:20. E ele respondeu: por que a fé de vocês, a fé que vocês têm é pequena? Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui, e ele irá. Vá de lá, e ele também irá. Nada lhe será impossível.
Eu quero terminar lembrando da história desse texto. Eu já lembrei de 4 histórias que Jesus falou para os seus discípulos que andaram com ele, homens de pequena fé. E nesse texto, que é o último na ordem, que é do capítulo 17, Jesus fala a mesma coisa, homens de pequena fé. Sabe o que tinha acontecido aqui antes de Jesus falar isso? Pedro, Tiago e João estavam com Jesus num monte, e nesse monte houve uma experiência transcendente. É a experiência do Monte da Transfiguração. É o momento onde aparecem luzes. É o momento onde Jesus conversa com Moisés e Elias. O texto diz isso lá. E eles ficam tão empolgados com aquela experiência que eles dizem para Jesus: Jesus, nós temos uma grande ideia. Vamos ficar aqui nesse monte. Vamos fazer uma tenda para Moisés, para Elias, para o Senhor. Vamos ficar aqui. Aqui é a fé verdadeira. Aqui nós vamos ter experiências maravilhosas. Sabe o que Jesus disse para eles? Não. Nós não vamos ficar aqui nesse monte. Não vamos fazer tenda para ninguém. Nós vamos descer. E quando eles descem, aparece em seguida um menino que precisava ser curado. Chegam até os discípulos, e os discípulos ficam com medo. Aqueles homens que viram algo maravilhoso no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, não puderam fazer nada pelo menino. Jesus pega esse menino, cura esse menino, e olha de novo para aqueles discípulos e diz: por que a fé de vocês é tão pequena? Porque se vocês tiverem fé, vocês viverão o impossível. O impossível. Eu comecei a palavra dizendo que nós vivemos um ataque na nossa mente, que nos gera dúvida, nos gera medo, nos gera a vontade de confiar em homens ou em nós mesmos. Mas eu quero desafiar você nessa noite. Mesmo que a sua fé seja pequena, não deixe de viver pela fé. Fala assim: mas eu sou pequenininho, eu não aguento os problemas que estão diante de mim. Mesmo que a sua fé seja pequena, pratique. Porque a falta de fé irrita Jesus. Irrita Jesus a ponto dele falar: vocês não têm fé? Vocês não acreditam? Mas ao mesmo tempo, Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível você e eu agradarmos a Deus se não tivermos fé. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você nessa noite: a conspiração da semente de mostarda é a pouca fé colocada em prática aqui, hoje e dia após dia. É quando você decide viver pela fé, não importa o que acontecer, não importa o que vier, não tem a ver com o seu passado, não tem a ver com o seu futuro, mas tem a ver com o seu presente. Por isso, hoje, não deixe de viver a gosto de Deus, porque só manifestará a nossa incredulidade. Mas eu quero desafiar você a crer, crer a ponto que essa fé, por menor que seja, crescerá dia após dia. A Bíblia diz: se alguém deseja fé, é Deus que nos dá. É Deus que nos dá mais fé.
Ele é a fonte, Ele é o lugar que eu cresço dia após dia em fé. Mas ao mesmo tempo, talvez você chegou aqui cheio de dúvidas, cheio de questões. Talvez a sua mente está abarrotada de coisas que te fazem retroceder. Mas eu quero convidar você hoje a ter uma fé, e eu quero que você preste atenção nisso que eu vou falar agora, porque muitas pessoas acham que ter fé é viver nos montes. Você entende o que eu estou dizendo? Viver nos montes espirituais é viver nos templos espirituais, é viver as experiências do sobrenatural num culto, é viver a fé quando todo mundo que está do meu lado acredita como eu acredito. Viver a fé é ver alguém sendo curado e falar: não, agora eu creio. Mas Jesus diz: não. Viver a fé não é aqui dentro desse templo. Viver a fé não é em cima desse monte. Viver a fé genuína, verdadeira, é quando descermos e chegarmos em cada canto dessa cidade e manifestarmos quando vermos uma necessidade, a sua, a minha fé, dizendo: eu creio, eu vou orar por você, eu creio que Deus vai mudar a tua vida, eu creio que Deus vai mudar o teu casamento. Viver a fé não é aqui apenas. Jesus nos convida a descermos. Daqui a pouco nós vamos para as nossas casas. A nossa fé não vai ficar presa aqui nesse lugar. Você vai ter que continuar dia após dia, e esse é o desafio. É sairmos daqui, e quando eu estiver lá em casa, eu continuar tendo essa fé pequena que seja, mas eu vou praticá-la, eu vou vivê-la. Porque se eu viver essa fé, ela vai me ajudar a superar a ansiedade. Você está ansioso? Você não vai superar a ansiedade no culto. Você vai superar a ansiedade a hora que você chegar lá e tiver os boletos, tiver as coisas para você decidir amanhã. Você não vai manifestar a fé aqui porque as circunstâncias aqui estão boas. Tem gente que ligou até o ar-condicionado no carro. Na sua casa você está confortável. Você vai manifestar a fé quando você chegar no meio da travessia e a circunstância vier contra você. O vento, a onda, é lá. É lá que você vai ter que crer. Não é aqui também que você vai viver apenas o sobrenatural. Mas é lá. É lá. É lá onde você vive dia a dia. É lá que Deus vai fazer o sobrenatural. É lá que Deus vai colocar momentos para que você olhe para Ele e ande sobre as águas e não duvide e não tenha medo, porque eu vou te capacitar, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, e se você cair, eu estenderei a minha mão e te levantarei. Jesus não está criticando a Pedro quando ele naufraga, quando ele afunda. Jesus está criticando a nossa incredulidade, porque Pedro foi o único que andou sobre as águas, os outros ficaram todos lá no barco parados, sem fazer nada. Tem muita gente que olha para quem afundou na vida e diz: ah lá, afundou. Mas você nem tentou viver o sobrenatural, você não crê, você não busca. Por isso Deus vai te afastar da incredulidade, do medo que te assombra. Vamos descer do monte hoje e vamos viver a nossa fé aonde o Senhor nos levar. E eu quero orar com você nesse momento. Você que sabe quais são as angústias que tem tomado conta do teu coração, como a razão, como Ronaldo Lidório diz,
como esse mundo racional me faz lutar com a minha cabeça, com a minha mente todo dia, para eu dizer eu creio, eu creio, eu creio. Quantas coisas até aqui o Senhor já fez na tua vida. Como Deus é bom e fiel. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você agora que tem olhado para a fé que você tem, que tem tido luta com a tua própria mente. E eu quero pedir que você agora não ignore, não desvalorize a fé por menor que você tenha no teu coração. Fala, mas é uma fé vacilante, é uma fé que eu não tenho muita base bíblica, eu não tenho muito conhecimento. A fé que você tem, peça hoje para Deus restaurar, renovar, fortalecer. Peça a Deus, enche o meu coração de fé e tira toda incredulidade. Talvez hoje, se Jesus estivesse aqui, Ele diria, por quê? Por que você não crê? Por que você tem pouca fé? Ao mesmo tempo Ele diz assim, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela pode viver o sobrenatural, ela pode viver algo que ninguém pode explicar. Por isso, viva pela fé. Para de confiar em homens, para de acreditar que são os recursos desse mundo que vão resolver. Creia, creia em Cristo Jesus. Você pode ir no teu carro, na tua casa, como um sinal, se você quiser fazer, se você sentir que você precisa fazer esse sinal para você, não é para mim. Mas coloque a mão sobre a sua cabeça. E diga, Senhor, me ajude a lutar contra a minha mente. Senhor, me ajude a lutar contra a razão. Me ajude a lutar contra a realidade que muitas vezes me atrapalha de confiar, de acreditar, de ter fé. Peça, peça. Fala, Deus, que seja hoje restaurada a minha fé, por menor que seja. Eu quero manifestá-la diante do Senhor, de todo o meu coração. Deus, eu oro pelos meus irmãos, que nesses dias difíceis que temos vivido, temos tentado viver pela razão, e não tem outro jeito, não tem outra forma, se não vivermos pela fé. Pela fé. Fé que é a certeza das coisas que nós não vemos, que não podemos explicar, que não podemos apalpar, mas podemos esperar, porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Deus nos ajude a crer. Para isso, manda embora agora toda a ansiedade, todo medo, toda a culpa. Manda embora, Senhor, as más influências que têm tomado conta do nosso coração, para a gente também não crer, para a gente duvidar. Mas que o Senhor hoje nos ajude a viver uma fé prática. Quando estivermos diante das circunstâncias, quando estivermos diante de um problema, quando estivermos diante das circunstâncias que são desfavoráveis, nós queremos crer no Senhor. E que o Senhor abençoe, Pai, cada vida, cada família, cada coração, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Amém.